Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Amados de Deus, a mensagem que nós vamos ler hoje, o título dela diz assim: a falta de sabedoria. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, a falta de sabedoria, ela vem como castigo para as pessoas que querem crescer na vida, mas não querem obedecer às ordens de seus senhores. Amém. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, escreve assim, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24. Ele diz assim: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados de Deus, pessoas ambiciosas, elas buscam a verdade, mas quando encontram, se perdem. Amém? Quando elas encontram a verdade, elas se perdem. Porque a verdade não encaixa nos planos de quem tem pressa. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Porque quem tem pressa costuma ser uma pessoa manipuladora. Amém? Para alcançar seus objetivos mais rápido. Glória a Deus. Aqueles que querem ser grandes, eles devem seguir os exemplos do nosso Senhor Jesus. Amém? E conseguem viver na verdade. Amém? O nosso Senhor Jesus, ele dá um exemplo para todos nós em Mateus, capítulo 18. Nosso Senhor Jesus, ele vai falar sobre o maior no reino dos céus. Nós vamos refletir nesta mensagem que nosso Senhor Jesus deixou para mim e para você. E eu creio que através dessa mensagem nós poderemos tirar grande proveito. Amém? Para aplicar em nossas vidas. Glórias ao Senhor Jesus. Diz assim a mensagem: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o nosso Senhor Jesus, ele traz esta orientação, mostrando para todos nós que, se quisermos aproximar de Deus, devemos abandonar tudo que pode nos fazer tropeçar. Amém? A ambição
não está nos planos de Deus. E contornar por outro caminho para desfrutar de trabalhos dos outros também não. Então, não sejamos vistos com maus olhos por aqueles que nos seguem. Amém? Ou nos observam, mas sejamos modelos de Cristo, seguindo os exemplos do Filho de Deus, nosso Senhor. Porque se procedermos mal, não entraremos no reino dos céus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. No versículo 6 do capítulo 18 de Mateus, o nosso Senhor Jesus ele continua dizendo assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, uma pessoa sem sabedoria gosta de manipular e obter sucesso. Mas até onde chegará com esta manipulação? As orientações do Senhor Jesus é para todos observar que todos nós, ao buscarmos a presença de Deus para agradar-nos a nós mesmos, em nossos caprichos, tropeçamos. Amém? Porque não examinamos as Escrituras Sagradas para exercer sabedoria, mas sim para manipular aqueles que não têm entendimento da palavra de Deus. Amém? Por esta razão, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Glórias ao Senhor Jesus. Paulo, ele está dando exemplo para cada irmão, cada irmã, ou pastor, ou bispo, ou apóstolo, permanecer naquilo que foi chamado diante de Deus, pois esta é a melhor sabedoria que temos para podermos chegar no reino dos céus. Amém? E o nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, onde nós estávamos lendo, o nosso Senhor Jesus, ele diz assim no versículo 8, capítulo 18, versículo 8, nosso Senhor Jesus, ele continua dizendo, e ele diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Versículo 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus, ele está mostrando para mim e para você nesta manhã
nós devemos tomar muito cuidado. Amém? Devemos ser pessoas humildes, colocar a vontade de Deus, amém, em primeiro lugar, porque é isso que o nosso Jesus está mostrando para mim e para você, e deixar o nosso eu de lado. O nosso eu, ele traz no nosso coração a ambição de querer ser pessoas grandes. Nós começamos a ler o versículo 1 do capítulo 18, onde os discípulos começam a perguntar ao nosso Senhor Jesus: quem é porventura o maior no reino dos céus? Amém? Então, você que tem um Senhor acima de você, obedeça, respeita. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E você que lê as Escrituras Sagradas, usa ela conforme Deus está colocando em seu coração. Paulo vai dizer: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, cada um anuncia aquilo que Deus está pedindo para anunciar. Não acrescenta nada a mais. Amém? Não acrescenta nada a mais do que aquilo que Deus está pedindo. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, eu quero encerrar esta mensagem, amém? Onde Paulo, ele envia uma epístola aos Gálatas, amém? No capítulo 1, a respeito disto que estamos falando, amém? A explicação do nosso Senhor Jesus, na qual ele deu. Paulo vai dizer assim, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 ao versículo 9. Ele vai dizer assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, amados de Deus, esta pessoa se torna uma pessoa maldita. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados de Deus, vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa sabedoria que Ele nos deu nesta manhã. Amém? Eu espero que você possa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E lembre-se da abertura desta mensagem, o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, glorificado e exaltado seja o Deus do teu santo nome. Ah, Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem de hoje, e que ela, ó Pai, venha fazer morada em nosso coração. E que possamos sim, Pai, aplicar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, em nome do Senhor Jesus. E que nós venhamos, ó Pai, nos humilhar cada dia mais e fazer a vontade do Senhor. Pai, nos abençoa nesta manhã, Pai. Nos purifica, enche o nosso coração com Teu Espírito Santo. Nos dê, Pai, discernimento todas as vezes, ó Pai, que nós
buscarmos nas Escrituras Sagradas a presença do Senhor, a resposta do Senhor à nossa queixa. Oh Pai, nós te amamos e nós te adoramos. E entregamos, Senhor, todas essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem debaixo das tuas potentes mãos. E se há alguém, ó Pai, que precisa de cura e libertação, que venha receber hoje, em nome do Senhor Jesus. Para a tua honra, Senhor, e para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.